Entrevista. Hermê Entrevista. Amanhã completa um mês do temporal que devastou a cidade de Petrópolis, na região serrana. 233 pessoas morreram e centenas ficaram desabrigadas e desalojadas. Eu vou conversar agora com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, o Major Fábio Contreiras. Bom dia, Major. Bom dia a todos. Major Fábio Contreiras, qual o balanço que o senhor faz do trabalho, dos bombeiros nesse primeiro mês após o temporal que devastou algumas áreas de Petrópolis? Bem, a corporação continua com as operações na cidade de Petrópolis. A gente teve um rendimento bastante positivo. Estamos, infelizmente, ainda buscando 4 desaparecidos, sendo que a gente continua com as equipes trabalhando na região dos rios da cidade. E nós também temos uma vítima ainda desaparecida na localidade do Morro da Oficina. A gente já conseguiu realizar praticamente todo o trabalho relativo às vítimas reclamadas, aquelas que os vizinhos, os parentes, os amigos citam. E agora a gente continua ainda na expectativa de encontrar esses 4 desaparecidos. E com o passar do tempo vai ficando cada vez mais difícil o trabalho, né? Sim, infelizmente a gente tem históricos, no mundo de ocorrências ainda que tiveram pessoas que sobreviveram depois de 10, 15 dias, mas as ocorrências especificamente dos desastres naturais não eram os mesmos que a gente encontrou aqui na cidade imperial. Especificamente por soterramento, a chance é bem pequena. Porém, todavia, entretanto, a gente mantém os recursos e continuamos a encontrar, mesmo que sejam ainda corpos. Muito importante que a gente dê esse alento às famílias que estão precisando. Agora, qual foi o principal desafio dos bombeiros no resgate às vítimas? O que vocês encontraram de maior dificuldade? Ali a gente encontrou uma estrutura totalmente desconhecida do que era antes. As informações das pessoas que moravam nas localidades, principalmente nas regiões principais, como Morro da Oficina, Vila Felipe, Chácara Flora. Essas localidades ainda tinham informações muito confusas no início, se eram 30, 40, 50, 80 casas, e a gente trabalhou bastante com as informações locais, das pessoas que realmente estavam ali. Esse foi um desafio grande para que a gente pudesse distribuir os recursos de maneira mais inteligente e mais eficaz. Nós tivemos um apoio muito importante dos cães, que vieram de diversos estados do nosso país, e isso facilitou bastante os nossos trabalhos. Um outro desafio também que atrapalhou o rendimento das equipes foi a chuva, que diariamente caía nos primeiros 7 dias de operação. A gente tinha que parar os trabalhos, geralmente ela vinha no final da tarde, início da noite, e isso, infelizmente, a gente tinha que suspender pela própria segurança dos socorristas, dos bombeiros e de todos que acompanhavam ali os trabalhos. Esse trabalho, às vezes, ficava suspenso 1, 2, 3 horas, até que realmente a gente tivesse segurança para trabalhar, visto que a gente tinha a possibilidade de ter novos deslizamentos, novos escorregamentos ali daqueles taludes que ainda estavam muito instáveis na localidade. A quantidade, de lama, a quantidade de pedras, isso aí deu um desespero, na hora de olhar aquilo tudo e falar por onde a gente começa, Pra gente que é leigo, como é que funciona pro bombeiro? Como é que o bombeiro pensa, olha aquela área imensa e tipo assim, vamos começar por onde? Vocês têm aquela técnica de saber por onde que deve se iniciar o trabalho de resgate? Sim, o Corpo de Bombeiros tem um protocolo operacional padrão, que é um documento onde tem escrito todos os procedimentos, desde o início da chamada telefônica até o final, até encontrar as vítimas vivas ou não. Esses militares que fizeram a primeira resposta, logo no dia 15, no dia 16 ali na região de Petrópolis, eles têm treinamento para desastres naturais, eles têm treinamento para estruturas que colapsam e também têm treinamento para eventos de escorregamento de terra. Inicialmente, o trabalho é feito com reconhecimento de toda a área, perímetro de segurança, a gente faz isolamento para que a gente não tenha outras pessoas ali, como curiosos, que ainda podem sofrer acidentes secundários, e daí a gente faz a busca superficial. A gente coloca alguns militares inicialmente com as mãos, pás, inchadas, realizando a primeira abordagem em vítimas que possam estar mais próximos da superfície. Fica bem claro que nos primeiros 2 dias
a gente encontrou praticamente o maior número das vítimas vivas, foram 24. Nós conseguimos salvar 24 pessoas ainda com vida, muitas estavam semi-soterradas. E é esse trabalho inicial que a gente faz, de encontrar as pessoas que estão ali clamando, chamando, ou que a gente consegue visualizar numa primeira vistoria de todo o perímetro. Feito isso, a gente trabalha com o uso dos cães, que nos ajudam bastante a encontrar tanto as vítimas vivas, quanto vítimas também que já estão em óbito. Os cães, eles trabalham de duas maneiras, né? Nós tínhamos cães que achavam que eram preparados para vítimas vivas e nós tínhamos cães para cadáveres. Feito isso, um bom trabalho que se encerrou ali no 7º dia mais ou menos, a gente começou a entrar com o apoio das máquinas, que nos ajudaram bastante a acelerar esse processo de encontrar, infelizmente, né, as vítimas em óbito. Então tem uma sequência operacional em que a gente não pode acelerar, a gente não pode botar a máquina antes, a gente não pode botar o cachorro antes, e a gente conseguiu seguir essa sequência para que a gente não ficasse perdido, né? Que a gente tivesse uma prioridade em que fazer em cada local no terreno ali. Aliado a isso, também a gente conseguiu trazer bastante material para trabalho noturno. Então, o rendimento foi muito positivo nesse sentido, visto que as equipes elas não tinham uma descontinuidade do trabalho. Assim que vinha uma equipe render a outra, na parte da noite, todo o cenário era passado para quem rendia o serviço e o trabalho continuava. Isso facilitou muito que a gente achasse os desaparecidos. O senhor falou da atuação dos cães farejadores nas buscas, né? Hoje é o Dia Nacional dos Animais e esse trabalho foi essencial, né? Os cães farejadores, que não só aqui do Rio de Janeiro, mas também vieram cães de outros estados, né? Sem dúvida nenhuma. Os cães aceleraram, indicaram os locais mais prováveis onde estavam essas vítimas, e isso fez com que o nosso raio de trabalho, diante daquela imensidão do que a gente via na televisão, né, reduziu muito o tempo de serviço. Então, os cães eles conseguem reduzir um raio de 50, 100 metros para um raio de 5 metros. E a gente consegue empregar os recursos, tanto para fazer a escavação manual, tanto com o uso de máquinas, de maneira muito mais rápida, né? Os cães, em média, eles têm um faro 40 vezes superior ao do ser humano. E isso facilita muito a gente encontrar esses desaparecidos. Então, o trabalho foi fundamental. A gente montou uma base avançada justamente para poder dar as condições para esses cães. Diariamente, nós tínhamos veterinários que cuidavam desses cães para que esses cães pudessem descansar e estivessem prontos também para no dia seguinte realizar esse trabalho tão importante que foi de encontrar essas vítimas. E eles trabalharam durante quantos dias? Eles basicamente trabalharam ali durante os 20 primeiros dias da operação, visto que nesse momento a gente reduziu as equipes no local, justamente porque a gente só tem o Morro da Oficina, buscando uma única vítima, e nós temos equipes também nos rios. Então eles logo foram acionados, que eles foram solicitados aqui pelo Rio de Janeiro, eles chegaram aqui, foram chegando aos poucos, cada estado foi enviando dentro do seu limite, alguns vieram de aeronave, outros vieram por meio terrestre mesmo, através das viaturas, e eles foram sendo empenhados de maneira estratégica. A gente tinha uma coordenação aqui em Petrópolis, em que a gente lançava esses cães nas localidades específicas que tinham demanda de cães. Então eles foram trabalhando nesses 20 primeiros dias até que a gente chegasse basicamente à totalidade de todos os óbitos e as vítimas que estavam desaparecidas. Major, o senhor falou aí de 4 pessoas desaparecidas ainda e tem mais uma outra pessoa, né? A gente tem a possibilidade de aparecer, assim, alguma outra pessoa reclamando por um parente? Ou não, a princípio são só essas 4 mesmo? A gente trabalha com a lista divulgada pela Polícia Civil, Sim. que as pessoas foram até o local da delegacia e registraram o desaparecimento. Porém, todavia, entretanto, existe um trabalho ainda da Polícia Civil de identificação de alguns despojos, né? Que são partes aí de alguns cadáveres. E a gente acredita que realmente pode ser que ainda haja alguma identificação e correlação com esses desaparecidos. Por hora, o Corpo de Bombeiros trabalha ainda nas buscas. A gente tem basicamente 3 vítimas que não foram identificadas, localizadas e reclamadas no Morro da Oficina, por exemplo, e sim pelos rios.
Então a gente tem uma equipe que diariamente está batendo os rios da cidade e tem essa quarta vítima, que a localidade indicada foi o Morro da Oficina. E é dali que a gente também tem uma equipe avançada fazendo a busca no local onde foi identificado, onde foi reclamado, onde foi sugerido pela própria família. Vocês trabalharam, né? Trabalhavam em áreas de risco, né? Enfrentaram aí lama, chuva, pedra. Ainda tem muita pedra que ameaça rolar nessa região? Então, todas as pedras que estavam no talude, elas estão sendo eliminadas Sim. pelas secretarias de infraestrutura, obras, defesa civil municipal, os órgãos que vieram um trabalho junto com a gente desde o início, mas eles agora estão mais intensos, visto que o trabalho do Corpo de Bombeiros basicamente se encerrou em outras localidades que tinham essas pedras, e isso foi informado às autoridades competentes locais, e eles agora estão nesse processo, tanto seja de explosão ou implosão delas, assim mesmo também como outras técnicas de fragmentar e remover do local. Quantas casas estão interditadas, né? E quais são as áreas agora de maior risco? As casas que foram interditadas, elas hoje estão a cargo da Defesa Civil Municipal de Petrópolis. Eles são o órgão responsável pelo controle, pela quantidade, por toda essa gerência das pessoas que estão desalojadas, desabrigadas e também das áreas que foram interditadas. O Corpo de Bombeiros ele não atuou especificamente nessa questão específica, visto que é necessário o trabalho de engenheiros para dar esse laudo, essa documentação, ficou a cargo do município. Major, quantas equipes foram mobilizadas para trabalhar em Petrópolis? As equipes, elas revezaram em torno de 500 militares por dia. Nossa. A gente tinha em torno de diversos grupos de resposta a desastres, que a gente chama de GRD. Cada GRD é composto de 5 militares, visto que a gente não pode colocar uma quantidade muito grande de bombeiros em cima dos próprios destroços, visto que a gente ainda tem a expectativa, a gente ainda tinha a expectativa de encontrar pessoas que pudessem estar ali vivas. Então, cada GRD composto de 5 a 6 militares era lançado em todas essas áreas. A gente, no início da ocorrência, chegou a ter quase 100 localidades que tinham acionamento para o Corpo de Bombeiros. E logo depois ali do final da primeira semana, a gente já estava basicamente com 15 localidades. Então, esses 500 militares, eles eram distribuídos tanto no posto de comando, que era a coordenação, o coração da operação, tanto também o emprego desses militares nas operações que nós tínhamos no local. Então, a gente tinha que lançar equipes, esses GRDs que eu tinha comentado com você, e no total dava em torno de 500, 550, depois inclusive da vinda desses militares de outros estados. A gente viu aí os voluntários, né, ajudando muito. Como é que foi a atuação deles? Os voluntários nos ajudaram muito. Foram parceiros que desde o início nos ajudaram em todas as fases do processo. Primeiro, a gente teve muitos voluntários que nos ajudaram com o próprio apoio moral, com frases de apoio, com agradecimentos, às vezes com carinho, com forma de algum tipo de lanche, uma água. Isso fortalece muito o trabalho dos militares que estavam ali diuturnamente. Nós tivemos também voluntários que atuaram na zona quente, que é o que a gente chama, né, do local que é perigoso para o trabalho. Esses voluntários entenderam que muitas vezes eles precisavam ficar um pouco afastados do local, visto que eles não tinham alguns equipamentos de proteção, ferramentas, materiais, que apenas os bombeiros poderiam estar utilizando. Então, em algumas horas eles entravam, ajudavam bastante a gente, em outras horas a gente pedia para que eles ficassem um pouco recuados, para que ele ficasse somente 3, 4, 5 bombeiros, até porque em alguns momentos o silêncio era muito importante. Então, os voluntários fizeram um trabalho fundamental para a gente. A gente teve voluntários que ajudaram até fazer com que as viaturas do Corpo de Bombeiros chegassem a essas localidades. A gente teve um grupo de motoboys que ajudou desde o início do primeiro dia. Sem eles, a gente ia ter muita dificuldade de andar no próprio trânsito da cidade, que estava caótico. Normal, isso em desastres é o que acontece normalmente. Então, os voluntários ajudaram em várias áreas, alimentação, transporte, na operação. A gente realmente tem muito a agradecer a eles. Isso é muito bom. O senhor se surpreendeu aí com essa corrente de solidariedade, né, que se formou
para ajudar as vítimas da chuva em Petrópolis? Olha, o Corpo de Bombeiros, nós temos experiências, né, infelizmente, né, de bastante desastres nesses últimos 15, 20 anos, e a gente já observou em outras situações esse carinho. Inclusive em 2011, né, na região serrana, Friburgo, Petrópolis, todas essas cidades que foram atingidas na década passada, a gente também teve bastante ajuda de voluntários. Então a gente imaginava que teria gente querendo ajudar, porém a gente se surpreendeu com a quantidade. A gente andava na rua, o tempo inteiro era abordado, perguntando se precisava de alguma coisa. Então a intensidade desse voluntariado em 2022 foi muito grande. Então foi uma surpresa muito positiva para o Corpo de Bombeiros. Parabéns, então, pelo trabalho de vocês, né? E esse trabalho que vocês ainda continuam fazendo aí nas buscas por 4 pessoas que ainda estão desaparecidas. Eu conversei com o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Petrópolis, o Major Fábio Contreiras. Obrigado e um bom dia de trabalho aí para vocês. Obrigado, Hermelindo. Bom trabalho a todos. Contem com o Corpo de Bombeiros. Um bom dia. Obrigado. Bom dia. O Rio em Pauta, com Hermelinda Rita. Rádio Roquete, feita pra